Bom dia. Bom dia, excelência. Seu nome completo, por favor? Clésio Humberto Pereira Araújo. O senhor é brasileiro, o seu estado civil qual é? Casado. A sua profissão? Garçom. O seu endereço completo, por favor? Rua São João, Casa 6, Vicente Fialho. São Luís, Maranhão. Sim, senhor. O que aconteceu seu Clésio, no dia 3 de março do ano passado? Dia 3 de março, excelência. Tinha um rapaz que trabalhava no serviço. Qual era o nome desse rapaz? Alisson. Sim. E aí ele fez uma proposta de se eu vendia a minha moto. E eu disse que sim. Só que eu falei para isso aqui estava brincando. Quando eu estou saindo do serviço no dia seguinte, próximo à Nissan, aí eu vinha o Rosendo, o rapaz que vai dar depoimento dele aí. E aí ele pediu, Clésio, bateu com a mão e eu parei. Aí nós estávamos conversando. Você vinha de moto? Sim, de moto. O senhor estava em cima da moto? Em cima da moto. Sim, senhor. E aí eu estou conversando, ele perguntou se eu ia vender a moto mesmo. Eu falei, isso é para brincando, só que ele disse que está com dinheiro para comprar a moto. E aí nós ficamos conversando lá. O senhor e esse senhor Rosendo? Eu, o senhor Rosendo. Certo. Aí estou conversando com ele quando, eu acho que ele, não sei se ele observou, quando eu vi o rapaz, o senhor Dover, chegou e foi soqueando ele. No momento que eu vi ele fazer assim com a mão, eu pensei que era algum colega dele, porque a gente trabalha nessa área, a gente conhece várias pessoas. O senhor não tinha sequer visto o senhor Dover ainda? O senhor não tinha visto ele? Não tinha visto. O senhor não conhecia, não sabia quem era? Nunca tinha conhecido. Não tinha encontrado com ele minutos antes? Nunca tinha visto. Certo. Nunca tinha visto. E aí, quando eu vi ele fazer assim a mão, eu pensei que ele ia abraçar para mim, ele ia só mencionar que ia dar um soco nele, com molecagem. Aí ele caiu soco de Rosendo, soco. E o senhor? Eu montado na moto. Aí eu estava até de farda no dia. Farda do restaurante de Amendoeira. Sai de lá fardado. Sim. Aí ele socou Rosendo, eu fui descer da moto. Mas quando eu fui descer da moto, o descanso da moto, apesar que ela estava lá do meio-fio, o descanso não dava para segurar ela. Ela ficava, quando eu botava, ela queria para aquele outro lado. Eu fiquei segurado no guidão da moto e fiz assim com a mão. O que estava acontecendo? Eu pensei que ele estava achando que era algum ladrão, estava confundindo com outra pessoa, e ia dizer que ele trabalhava junto comigo. Sim. Apesar de ele não estar de farda, ele está paisando. E aí ele soco, eu fui falando, ele foi e me deu um soco na minha boca. O senhor chegou a falar com ele alguma coisa? Eu falei, mas eu acho que ele não me ouviu. Porque quando eu fui falar, ele disse, esse rapaz trabalha comigo, e ele soco. Aí, no momento, foi a única coisa que o senhor falou? Foi a única coisa que eu falei. Não falei nada, isso na mão do guidão da moto. E aí, quando ele me soqueou, eu agora não posso falar com convicção se foi um ou dois, porque no momento que ele deu o soco, eu fiquei tonto, fiquei meio apagado. Sim. E ainda bem que estava apoiado aqui na moto também, eu não cheguei a cair, mas eu fiquei tonto e tudo escuro na minha vista. Aí eu passei a mão, senti o dente. Sim. E eu querendo virar a moto e ele sem em seguida em cima do Rosendo. Ou seja, no senhor ele só deu um soco? Foi um soco. Eu não posso falar em convicção porque eu apaguei um pouco. Um ou dois socos, mas ele não chutou, não fez... Ele não. Continua, o negócio dele era com o Rosendo? Sim, sim. O negócio dele era com o Rosendo. Entendi. E aí eu fui cuspir o dente, e aí o pessoal da Nissan ficaram vendo aquela situação, e estava bem em frente, porque tem uma pontezinha em frente à Amendoeira. E os meninos de lá também observaram. Uhum. E aí o pessoal da missão, o que aconteceu? Você não sabe falar. E ela falou, vai atrás, não pode ficar assim. O pessoal que estava lá, não pode ficar assim, sem identificar esse rapaz, porque como é que ele vai bater em vocês à toa? E o Rosendo ficou no chão? Não, o Rosendo não chegou a cair no chão. Ele ficou soqueando, mas como ele estava livre, ele pouco se esquivava ele em cima. Ele, pelo fato de ser pequeno, ele é um cara grande. Entendi. Quer dizer, então, que o seu Dover, em relação ao senhor, foi só quando o senhor falou, esse rapaz trabalha comigo, que ele lhe deu soco. Sim, sim, sim. Ele não chegou a bater mais no senhor? Além desse um ou outro soco, ele não chegou a chutar o senhor? Não, senhor. Ele não chegou a falar com o senhor? Nada? Não, senhor. O senhor nunca tinha visto ele? Nunca tinha visto na vida. Ele estava só ou estava acompanhado? Estava ele e uma senhora. Estava ele e uma senhora? Sim, senhor. O senhor já tinha visto essa senhora antes? Nunca tinha visto antes. Nunca tinha visto? Nunca, senhor. Entendi. E aí ele saiu, depois a senhora ficou gritando, que ele seja a esposa dele, e ela ficou gritando, para, e aí ele... Ela ficou gritando, para. Para. Uhum. E aí depois ele saiu com esse tipo de costa, assim, estando que a gente ia em cima. Uhum. Eu não tinha mais reação, não tinha reação nenhuma de ir em cima dele.
Aí o pessoal foi e falou. Aí quando a gente está naquela, o pessoal da Nissan falando, aí chegou os meninos da Mentoeira, aproximadamente acho que eram 6 a 7 pessoas. O segurança viu e falou, estão batendo no seu Clésio. Aí ele veio de lá, aí a gente saiu correndo. E aí o senhor saiu atrás dele? Sim, os pessoal vão atrás, porque não pode ficar assim. E aí, ele quebrou tua boca. E quem foi que foi atrás do senhor? Aí foi eu, o Rosendo, o Paulo, tem uns que já saíram de lá e era o recém-chegado, eu não vou lembrar. Sim. Aí a gente saiu correndo atrás dele, aí quando chegou lá em frente, ali a entrada do Grand Park, eu olhei ele, esse é aquele dali. Aí quando ele olhou a gente, ele entrou no apartamento. Sim. Aí os meninos queriam chegar a entrar à força, aí o menino que estava na portaria disse que era o serviço dele. No momento que a gente fizesse isso daí, ele podia perder o serviço dele também, queria que a gente compreendesse. Aí nessa hora eu já tinha ligado para a polícia. Eu liguei para a polícia. E o senhor sabe por que o senhor apanhou? Não sei, senhor. Isso aí é que, depois disso acontecido, foi muito difícil para mim. Pelo fato do caso do atendimento, nos primeiros dias, eu passei 15 dias em casa. Passou 15 dias em casa? 15 dias. Meu rosto inchou todo. E no decorrer disso aí também eu sentindo que meus olhos estão abaixando. Quando eu tento mastigar alguma coisa, meu rosto incha. Precisa de perceber. Eu hoje só mastigo. Morder mesmo eu não posso morder, porque essa parte aqui foi fraturada, esse osso aqui. Esse dente veio todo para frente, esses dentes aqui, na verdade. Entendi. De um soco? Sim, senhor. E ele disse porque ele bateu depois? Nunca falou. Chegou lá na delegacia, chegou lá os policiais conversaram com ele lá, foram para lá. E quando vieram, perguntou se queria dar continuidade. Eu disse, claro que sim. Quero saber o que aconteceu. E o tempo todo lá, ele nunca não foi amigável. Sim. Que eu cheguei... O senhor chegou a bater nele? Nunca, doutor, nem trisquei. Nem trisquei. Se fosse nos primeiros dias, você ia ver que ficou o corte dos meus dentes na mão dele. Ficou o corte? Ficou. Entendi. O corte. O senhor chegou a falar com a mulher não, dele? Senhor. Não, senhor. O senhor chegou alguma vez a ver a mulher dele? Pode ser alguma, doutor. Nunca vi. Ele justificou por que bateu no senhor? Sim. Aí, quando chegou na delegacia, ele falou que a gente tinha chamado a mulher dele de gostosa. O senhor chegou a ouvir esse termo do seu colega? Não. Até porque na posição que ele se encontrava. Eu estava montado aqui na moto e ele estava de frente para mim. O seu colega antes tinha encontrado com eles? Não, isso que nunca tinha visto também. Nunca tinha visto. Entendi. O senhor não reagiu à agressão? Não, senhor. O senhor não teve condições? Nunca, nem condições, nem se tivesse, porque ele é um jovem grande, um rapaz grande, e eu também nunca fui de briga, nem criança, nunca envolvi em confusão. O doutor disse que ele agiu em legítima defesa na contestação. Alguém avançou sobre ele antes? Nunca, senhor. Perfeito. Doutor, perguntas. No microfone, por gentileza. A esposa dele diz que ela... A pergunta, doutor. A pergunta. Qual é a pergunta? Passaram a mão nas nádegas dela. Você viu isso? Foi você ou foi o outro ou não viu? Não aconteceu de forma alguma. Nunca aconteceu. Nunca posso lhe falar. Se tivesse até como puxar, acho que imagem, não sei que faz tempo também. Seria, acho que só para ver a distância, não teve nem reação nenhuma, nem olhou nada. Ele chegou, foi soqueando. Pois não, doutor? Não tem mais nada a perguntar, só essa pergunta.